Fala pessoal, tudo bem com vocês? Acabamos de sair daqui da Assembleia Unificada que está acontecendo aqui na Universidade Federal de Lavras. Eu aproveitei para chamar o Rafael para a gente conversar um pouco do que está acontecendo em relação a essa greve, tanto aqui na UFLA, tanto pelo Brasil inteiro. Primeiro, Rafael, obrigado por participar aqui com a gente. Um momento histórico que a gente está vendo para a educação pública brasileira, um momento muito bacana, e é bacana demais essa abertura de vocês para conversar com o pessoal na internet, nas redes sociais e no presencial também. Até onde a gente sabe, o governo federal já apresentou algumas propostas para vocês, que não foram aceitas. Eu queria entender um pouco melhor o porquê que não foram aceitas as propostas. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Rafael, eu sou servidor técnico administrativo do quadro da Universidade Federal de Lavras desde 2018 e sou membro do Comando Local de Greve do Sindufla e do Comando Unificado de Greve, né, dos servidores da educação e estudantes aqui na Universidade Federal de Lavras, né? E, assim, o André me pergunta sobre o que foi apresentado até agora. Basicamente, o governo apresentou, em fevereiro desse ano, uma primeira proposta para os servidores, tanto técnicos administrativos como docentes, de 9% de reajuste em 3 anos. Seria, assim, 0% em 2024, né? 4,5% em 2025, 4,5% em 2026. Só que, assim, essa já era a proposta que tinha sido apresentada desde o ano passado para todo o funcionalismo federal, né? E essa proposta foi recusada desde então. Inclusive, foi essa proposta de fevereiro que motivou a entrada dos técnicos na greve, né? Desde então, o governo apresentou outras 2 propostas, mas que não dialogam com a reivindicação das categorias em greve. Para os técnicos administrativos, teve uma proposta em abril, que era de 0% em 2024, 9% em 2025 e 4,5% em 2026. Daria aí 12,8% mais ou menos em 3 anos, né? Que não cobriria nem a inflação do período, né? Para uma categoria que já tem de perdas acumuladas, né, mais de 50% de perdas salariais na última década. Então, assim, nós não estamos fazendo uma greve pedindo aumento salarial, nós estamos pedindo que sejam repostas essas perdas inflacionárias que nós tivemos até aqui, né? Eu entrei para o quadro da universidade em 2018, como eu estava falando, e hoje, né, 5, 6 anos depois, mesmo com as progressões de carreira que eu já tive, eu sou mais pobre hoje do que quando eu entrei para o quadro da universidade, né? Para os docentes foi apresentada uma proposta similar também, na mesa de abril, de 12,8% em 3 anos. Né? Tinha ali algumas distinções de carreira para os docentes, eles propuseram uma mudança de step, que aí é uma discussão muito técnica para a gente entrar agora, é uma questão que diz mais respeito à maneira como a carreira docente funciona. Mas, então, assim, a proposta era muito parecida, né? E aí teve uma segunda proposta em maio, né? Mas, assim, para os técnicos administrativos, essa proposta, ela reajustou só 1,5% em relação à proposta anterior, né? Então, eles estavam propondo 12,8%, agora eles estão propondo 14%, 14, uns quebrados ali, daria, assim, 0%, 9% e 5% em 2026, né? A proposta para os docentes também foi similar, né? Aí tem algumas peculiaridades, porque para a proposta docente eles fizeram, né, eles fizeram uma alteração que seria assim, você receberia reajustes diferenciados conforme o momento da carreira que você estivesse, né? E aí acho que seria até mais adequado vocês perguntarem para um docente para ele explicar o que essa proposta trazia, né? Mas na prática, essa proposta que veio para os docentes, né, ela manteve também ali um reajuste de 12,8%, mas mexeu mais nos steps do que na proposta anterior. Enfim, é uma discussão muito técnica, né? Mas, para se ter uma ideia, né? Por exemplo, a proposta que está na mesa hoje, que o governo colocou para nós, é de 14% em 3 anos, né? E assim, nós não estamos sendo intransigentes, né? Porque nós temos mais de 50% de perda salarial, como eu disse,
né? E na última contraproposta que nós fizemos, nós pedimos 34%, que seria o equivalente às perdas de 2016 para cá, né? Ignorando o que ficou para trás, né? Então, essa é a situação, né? Aí estamos num momento em que o governo tem sido muito intransigente nas negociações, então, assim, a conversa conosco tem sido em tom de ultimato, né? Ele fala assim, olha, a proposta que eu apresento é essa, né? A partir daqui eu não negocio mais, né? E aí é muito engraçado, porque o secretário do governo, o negociante do Lula lá, o Feijó, ele diz para o Diretório Nacional do PT, né, que nós somos intransigentes, mas quem rompeu unilateralmente a negociação foi o governo, né? Nós queremos negociar, nós temos todo o interesse de negociar, né? E nós queremos uma solução para essa greve, porque assim, estar em greve não é confortável para ninguém, né? E essa seria a nossa segunda questão, né? Primeiro, a gente percebe que os técnicos administrativos, os professores, estudantes, às vezes ficam até com o pé atrás de se justificar o porquê da greve. Mas a greve até agora ela se apresentou com uma razoabilidade absurda, se colocando a todo momento para dialogar, para debater com o governo que a todo momento da campanha de 2022 falou aos montes sobre a educação pública, sobre o país da educação e por aí vai. Então, reafirmar a importância desses direitos para a educação pública, a gente não está falando só de recomposição salarial, a gente está falando também do orçamento para a educação pública, que é uma outra pauta também que os grevistas eles estão debatendo também. Mas nos assusta essa postura do governo federal através desse representante, Feijó, que ele chama, né? Isso. Ele é representante de um sindicato, e esse sindicato teria fechado um acordo com o governo. Como é que foi isso? Não, o Feijó ele não é representante de um sindicato, né? Ele é um burocrata do governo, ele é secretário, né, do Ministério de Gestão e Inovação, né? E é ele que faz a negociação com as categorias representando o governo. Mas o que aconteceu na última mesa dos docentes, né, é que assim, o que acontece? O governo tinha uma reunião com os representantes dos docentes, né? Os representantes do ANDES, que é o Sindicato Nacional que representa os docentes das universidades, né? E do Sinasef, que representa os institutos federais, os Cefetes e tudo mais, eles estavam na sala aguardando o secretário, enquanto o secretário se reunia secretamente, né, com os representantes do PROIFES, que é uma entidade pelega que não tem nem carta sindical, né, que não tinha, portanto, legitimidade para negociar em nome dos professores e que representa no Brasil hoje apenas 7 universidades no país, ou seja, não tem legitimidade nenhuma. E aí um detalhe, né? As próprias bases do PROIFES tinham se posicionado contrárias a assinar esse acordo, né? Então, assim, a direção do PROIFES deu um golpe, primeiro nos docentes em geral, né? Segundo, assim, nas suas próprias bases, né? Porque quando eles assinaram com o governo um acordo que não tinha legitimidade nenhuma, né? Mais de 63 assembleias de docentes de universidades no país já tinham rejeitado a proposta, né? O Sinasef, né, que tem aí uma base de mais de 500 campi no país, também já tinha recusado a proposta, e o governo saiu, não, o acordo está assinado com uma entidade que não tem carta sindical para assinar acordo, né, e que representa apenas 7 universidades no país. Houve o questionamento disso judicialmente, né, e aí teve uma decisão liminar da Justiça Federal em Sergipe, que suspendeu esse acordo que tinha sido assinado com o PROIFES, né? Mas, assim, é uma jogada que, assim, mostra má fé por parte do governo, né? Uma reunião secreta que não estava nem na agenda oficial, né? Assim, assinando esse acordo enquanto os representantes legítimos dos docentes, do ANDES, do Sinasef, estavam na mesa ao lado aguardando o secretário para negociar, né? Então, assim... É um negócio completamente assombroso. Assombroso, vindo de uma proposta de país, né, de um projeto que foi compartilhado em 2022, que valorizava a educação e queria tratar com respeito a educação brasileira. A gente
espera muito que seja um mal entendido gravíssimo e que as negociações, a gente espera muito que as negociações elas caminhem bem, que nesse momento tem um grupo fazendo uma negociação com representantes do governo federal. E só para a gente começar, ir para o encerramento, né, aproveitando que tem esse grupo, agora está fazendo negociação, qual que é a perspectiva futura para a greve? Vai escalar? O que vocês estão pensando sobre isso? Olha, a perspectiva dessa greve depende, né, de qual vai ser a postura do governo. O governo, até esse momento, tem se mostrado intransigente, né? Nós, assim, nós trabalhadores da educação, técnicos administrativos e docentes, temos todo o interesse em negociar, né? Nós queremos a negociação, nós queremos que o governo venha sentar na mesa para discutir com seriedade, né? Nós estamos demandando que seja dado aos servidores da educação o mesmo tratamento que está sendo dado à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Federal, aos servidores do IBAMA, enfim, diversas outras carreiras, né, que não precisaram nem entrar de greve e assinaram aí acordos muito melhores do que o que está sendo proposto para os trabalhadores da educação, né? Então, nós apenas queremos isso, né? Negociar e que o governo negocie com seriedade diante das pautas que estão sendo colocadas e que já foram ditas, não por nós, mas por representantes do governo, inclusive. O ministro da Educação disse, inclusive, que as nossas pautas são justas, né? Então, o que nós exigimos é um mínimo de seriedade, né, na negociação conosco. Bom, a gente deseja aqui sucesso a toda a comunidade grevista, eu sou estudante também, aqui na Universidade Federal de Lavras. A comunidade estudantil está se alinhando também para contribuir nessa escalada da greve, mas no sentido de que a escalada da greve apenas e exclusivamente promova aquilo que foi, não foi prometido, mas que foi garantido nas eleições de 2022 e continuou a ser garantido até então, pelo menos na propaganda do governo. Então, obrigado, Rafa, por esse momento e sucesso aí para vocês, para nós todos, nesse momento de valorização da educação brasileira. Muito obrigado. Valeu, André. Valeu, pessoal. Um abraço. Estamos na luta aí.